Olá, passando para mais um bate-papo aqui com vocês, da equipe 100. Então, relembrando, né? Juntos somos 100, vamos mais longe e brilhamos mais. Hoje eu trouxe para vocês aqui para a gente refletir um pouco sobre 3 pontos: BNCC, organização, distribuição das nossas carteiras em sala de aula e também uso do celular, atual polêmica, né? Proibir o uso do celular ou não. Então vamos lá. Proibir. Proibir, eu penso que, em se falando, né, se tratando de escola, eu vejo que a gente, vamos lá, proibir o uso do celular em sala de aula. Os pais, entendo que os familiares têm colocado aí, acho isso muito bom, muito interessante, e fica essa missão para o professor, para a escola em si, né? Proibir o uso do celular em sala de aula e em casa, quem proíbe? Aí o celular fica livre, né? E qual é a maior preocupação do uso do celular? A maior preocupação do uso do celular, segundo a OMS, é o tempo de exposição das pessoas, né, de modo geral, principalmente os menores, né, é o tempo de exposição à tela do celular, né? E então fica aí a questão: proibir ou educar? Eu acho que tem que ser o equilíbrio, né? Escola e família têm que andar em conjunto. E por que proibir esse recurso que, inclusive, consta, né, é uma competência cultural digital, né, que consta na BNCC, né? A gente tem que aplicar essa ferramenta, né, que é compreender e utilizar essa ferramenta, né, o equipamento digital. A gente tem que fazer com que o aluno compreenda e utilize. E aí, na contramão, vem a proibição do uso do celular em sala de aula. E proibição, né? Quando na realidade compete à escola educar, ensinar, fazer uma educação, como se fosse uma reeducação alimentar, né? A gente também tem que fazer uma reeducação do uso das ferramentas, né? Dos equipamentos digitais. Essa proibição, ela não é de agora, ela já existe, nós já tivemos vários projetos, várias legislações, e agora vem essa intensificação aí. Não vou entrar no mérito aqui, porque o nosso mérito é educacional. Mas por que essa questão? Aí fica a reflexão, né? Crítica, né? Por que essa proibição, essa questão da gente castrar, proibir esse veículo de comunicação, de construção, de tantas oportunidades que a gente vai poder dar aos nossos jovens de transmissão de comunicação é, dentro da escola, né? Então a gente tem sim usar, sim, porém com limitação, com equilíbrio e em parceria com a família. Ela não tem que ser proibida e pela escola, ela tem que ser limitada, equacionada, educada junto com a família. Não compete à escola proibir, sim compete à escola ensinar. O papel da escola é ensinar aquilo que em casa já foi educado. Então a gente tem que fazer o melhor uso desse recurso que a gente tem como privilégio hoje para transmitir, para trabalhar esses impulsos dos nossos alunos e instigar mais ainda a curiosidade das nossos alunos. Então, quando o professor coloca, de repente, algo tão interessante no quadro, nós, quando vamos aos congressos de educação e a gente não fica lá, quando a gente vê tantas coisas novas, né, a gente não fotografa? E aí, no final, o professor fala, ó, copia. Qual a diferença seria, então, em copiar ou fotografar? E eu não estou contra, não sou contra ao efeito de usar a caneta, o lápis, copiar, não, não sou. Muito pelo contrário, porque quando a gente usa a parte motora, a gente vai trabalhando uma série de cognições, uma série de sinapses, né? As relações das sinapses no nosso cérebro, essas conexões, e essas conexões fazem com que a gente apreenda esse conhecimento. Então, é importante esses atos
tá? A gente trabalhar com todo o nosso sensório também. Então, quando a gente vai aprender alguma coisa, a gente vai ler, a gente vai recitar, a gente vai ouvir, a gente vai cantar, a gente vai copiar, isso tudo é importante também. Mas muitas vezes, naquele momento que o aluno está, às vezes, se concentrando em copiar, ao invés de prestar atenção numa explicação do professor, às vezes mais vale a pena ele interagir, participar oralmente com aquela explicação e depois ele fotografar e depois, quem sabe, ele copiar aquilo, aquele conteúdo, vai ter mais um momento de estudo. Então, o uso do celular, ele pode ser, sim, liberado, porém com educação. O que a gente precisa é educar. Agora, paralelo a isso, a gente fala tanto em que o aluno tem que ser protagonista. Eu sou o professor, né? Eu atuo de acordo com a BNCC. Mas será mesmo? Já parou para ler realmente? Não é ler, é interpretar, porque ninguém precisa saber de cabeça aquela coisa memorizada, tem que saber interpretar e atuar como, certo? Então, se a gente vive dizendo por aí, o aluno é protagonista, o que é ser protagonista em sala de aula? Será que é somente a gente fazer o aluno lê aí e me diz o que é? Ou o aluno vai fazer trabalho de grupo, ou não seria, no caso, a gente realmente oferecer aquilo que o aluno está precisando, aquilo que faz a gente fazer uma leitura das reais necessidades do nosso aluno. E será que a gente permite, então, que o aluno use o celular aleatoriamente? Será que é só permitir o aluno usar o celular nas redes sociais? E aí depois ele vai para o mercado de trabalho, onde ele precisa fazer. Quantos funcionários a gente se depara que não sabe mexer, fazer uma live, fazer um vídeo? E isso, o mercado de trabalho hoje em dia está exigindo. E tudo bem, os antigos, né, a gente precisa aprender agora, mas os nossos alunos que a gente está inserindo no mercado de trabalho atualmente, eles já precisam entrar no mercado de trabalho sabedores dessas ferramentas, conhecedores dessas ferramentas. Então, a gente tem que proibir, no caso, substituindo a palavrinha, educar os nossos alunos a não usarem na sala de aula as redes sociais indevidamente. A gente tem que ensinar os alunos, nossos alunos, estudantes, a usarem esse equipamento com fins educacionais. A gente tem que usar o lado positivo dessa ferramenta e usar o melhor lado para a gente agregando aos nossos conteúdos, aquilo que a gente quer trabalhar em conjunto com os nossos alunos. E aí, onde é que entra o protagonismo desse nosso aluno, certo? A gente vai fazer nessa relação, nessa troca de conhecimento, e quando a gente fala, no caso da nossa escola aqui, vamos trabalhar essa distribuição das carteiras, e a gente fala e às vezes nada acontece, fica tudo no mesmo. E os alunos enfileirados, que vai dar vazão ao aluno ficar inerte, viajando, um atrás do outro, e o professor vai lá, engana que dá aula, e o aluno engana que assiste, e ele está lá atrás, de repente, rabiscando as carteiras, e ele está lá atrás, num celular, numa rede social, e a gente não está falando de uma sala com 50 alunos, certo? Então, a gente está falando de um grupo vazio, né? De um grupo vazio não, mas de um grupo menor, de um grupo gostoso. Então, a gente tem como arrumar e distribuir essas carteiras de modo mais integrador, de modo que o professor participe da dúvida, da curiosidade desse aluno. Então, eu me refiro ao círculo, e não só ao círculo, mas a várias outras distribuições que não sejam só enfileiradas, dando probabilidade, né, dando permissão e total autonomia para o aluno se desligar da sua sala de aula. Então, eu não vou usar a palavra proibido, né? Mas não é a nossa orientação. A nossa orientação é que vocês, professores, trabalhem de várias outras maneiras com essas nossas carteiras. Em círculo, em duplinhas, da melhor maneira possível, de modo que vocês façam parte desse grupo, para que tenhamos ali, então, um pertencimento ao grupo.
para que a gente não saia só dizendo, o nosso aluno é protagonista. Protagonista como? Um atrás do outro, rabiscando as carteiras, e quando a gente chega por trás e a gente vê que o professor nem está vendo, ou finge que não vê, que o aluno está na rede social, entendeu? Então, é para trabalhar de forma integradora, tá? Um aluno ajudando o outro e o professor percebendo literalmente qual é a curiosidade, qual é a dúvida, qual é a dificuldade de cada aluno. Nós temos um ambiente propício para que a gente possa trabalhar e interagir com estas distribuições de carteiras, certo? Então, isso sim é a gente trabalhar de uma maneira equilibrada, de modo que a gente limite o acesso do aparelho eletrônico, né, das redes sociais, que a gente use a tecnologia a nosso favor, tendo um equilíbrio e o professor sendo realmente mediador, se valorizando. Aí o professor vai valorizar a sua profissão realmente de professor e fazendo uma interação pedagógica com esse aluno, certo? Então, aquelas coisas, aquela questão da gente ter a carteira não enfileirada e usando o celular a nosso favor com ferramentas realmente pedagógicas, a gente não vai mais se omitir simplesmente dando aula, não, a gente vai interagir com nossos alunos e a gente não vai deixá-los mais enfileirados à mercê de estar simplesmente passivamente ouvindo, rabiscando as carteiras e interagindo lá com as redes sociais, à mercê de outras telas, né? De telas não pertinentes ali ao nosso conteúdo educacional. Então é preciso que a gente dê limite. O adolescente ele precisa de limite, orientação. Para isso a gente precisa educar. O que é educar? É explicar, é ensinar, é ponderar, é dar orientação, é dar o exemplo, porque muitas vezes o próprio professor ele está também na rede social, em sala de aula. Então, ele também não está dando exemplo, certo? Então, é preciso a gente estabelecer. A escola não tem um regimento, a escola é pautada no regimento. Esse regimento tem ali as orientações, os combinados que são feitos ali, todos vocês leram, né? Vocês receberam, assinaram, e ali tem os nossos combinados, da direção para a coordenação, da coordenação para o professor, do professor para os alunos. Então, vocês têm que se pautar nesses combinados e mostrar para o aluno. Vocês são os guias. Vocês têm que orientar e mostrar para esses alunos quais são os nossos combinados. Então, o aparelho celular, ele não é proibido. Ele tem que ser orientado a sua utilização para o melhor uso possível. Entendeu? Por quê? Está lá na BNCC, a gente utiliza o nosso material, faz parte da utilização, tá? A gente tem recursos ali também. O que a gente não vai deixar é que ele seja usado livremente, aleatoriamente. A gente tem que educar, assim como a gente educa a usar civilização, não é? A gente, enquanto um fala, o outro fala baixo, a gente sai, não bate a porta, a gente ensina o nosso aluno a colocar a carteira no lugar, a gente não ensina lá que tem parágrafo, a pagar direitinho, a escrever com a letrinha bonitinha, é ensinar, é educar. Esse é o papel do professor. E a gente diz que o papel do aluno é ser protagonista, não é? Então a gente vai ter que ensinar esse aluno a atuar no mundo de acordo com as necessidades, para que a gente possa entregar aí no mundo, no mercado de trabalho, eles com as habilidades, né, que serão exigidas em breve no mercado de trabalho no qual eles vão atuar, certo? Então, lembre-se, os tópicos que a gente abordou hoje aqui. BNCC, a estrutura, né, a organização das nossas carteiras de trabalho e a real utilização do uso do aparelho celular, certo? Juntos somos 100. E aí, ó, a gente brilha e vai longe. Todo mundo trabalhando, ó,
sincronizado, tá bom? Beijos, equipe.